Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Júnior e eu trago hoje mais uma aula de português para vocês, ok? Nossa aula hoje, pessoal, vai falar sobre os tipos de textos. Nós faremos as atividades do Caderno do PAIC do quinto ano, que você já conhece, atividade 12, e o texto que nós vamos ler lá é o texto com o título Ziraldo. Mas antes de continuar a aula, pessoal, eu queria dizer que essa aula, para não ficar muito grande, para não ficar com muito tempo, ela vai ser dividida em duas, tá certo? A primeira é essa semana e a próxima semana eu continuo a aula, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre os tipos de textos. E aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tipos de textos é diferente de gênero textual, ok? O que é o gênero textual? O gênero textual é aquilo que a gente já estudou. Por exemplo, um poema, uma fábula, uma biografia, uma carta, um bilhete, uma receita culinária. Isso são gêneros textuais. Os tipos de textos que mais comuns são esses que eu vou mostrar a vocês. É o tipo de texto narrativo, o descritivo, o injuntivo, que também a gente vê nos cadernos e nos livros como instrucional, de instrução, o expositivo e o dissertativo. Hoje nós vamos começar a falar sobre o tipo de texto narrativo. Então, mais uma vez, não confundam tipos de textos com gêneros textuais, ok? Os gêneros textuais são usados para que esses tipos de textos sejam escritos, tá bom? Então, vamos começar falando hoje sobre o tipo de texto narrativo. O que é um texto narrativo? Texto narrativo é um tipo de texto que apresenta as ações de personagens num determinado tempo e espaço. O que é que está dizendo aqui, tio Júnior? Está dizendo que o texto narrativo, pessoal, ele apresenta o que os personagens fazem. Ele conta uma história onde tem personagens, né? Que nós já vimos o que são os personagens, onde tem um tempo. O que é esse tempo? É quando aquela história está sendo contada, quando é que ela aconteceu, e o espaço, que é aonde ela está acontecendo, ok? Por exemplo, se eu conto uma história de alguma coisa que aconteceu na nossa sala de aula antes da pandemia, então, quem são os personagens? Eu, professor Júnior, vocês, os alunos. Qual é o tempo? Na nossa escola antes da pandemia, não é agora, foi antes de ter a pandemia, essa doença. E qual é o espaço? O espaço é lá na nossa sala de aula, na nossa escola. Entenderam? Muito bem. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados. O que é narrado? É a mesma coisa de contado. Alguns fatos e acontecimentos. Então vamos lembrar que isso aqui também nós já falamos, ó. Textos em prosa e textos em verso. O que são textos em prosa? São aqueles textos que têm parágrafos, né? E o texto em verso são aqueles que têm os versos e as estrofes, tá bom? Nós já falamos disso. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, o conto, a crônica e a fábula, certo? Esses tipos aqui embaixo são tipos de gêneros, são gêneros textuais. O romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula são gêneros textuais, certo? E nós usamos o texto narrativo para escrever esses gêneros textuais, ok? A estrutura da narrativa. Um texto textual ele tem uma estrutura. Que estrutura é essa, tio Júnior? Nós vamos começar a ver hoje. Ela tem a apresentação, ela tem o desenvolvimento, ela tem o clímax
que é a parte mais alta da história, e ela tem o desfecho. Lembram que eu já falei disso também na sala de aula? Por isso que é importante o texto em prosa que ele tenha o quê? Parágrafos. Porque o primeiro parágrafo é onde a gente vai fazer a apresentação. Vai apresentar os personagens, onde é que acontece aquela história. O segundo parágrafo aí, às vezes, pega esses dois aqui, ó, o desenvolvimento e o clímax. A história começa a ser desenvolvida e aí acontece alguma coisa que deixa a gente assim doido para saber o que vai acontecer naquela história. Então aqui é o primeiro parágrafo e esses dois aqui costumam ser do segundo parágrafo. E o desfecho, que é a mesma coisa do final da história, certo? E aí é o que acontece no final, é o último parágrafo do texto, tá bom? Vamos lá, começar a conhecer cada pouquinho desse aqui. O que é a apresentação? Também chamada de introdução, ou seja, é o início. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local onde a história acontece e o tempo, que é quando aquela história acontece ou aconteceu, em que se desenvolverá a trama. Que trama é essa? É a história, gente. É a história que vai ser contada ali. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é aqui que acontece grande parte da história. É desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Então, de acordo com o que os personagens vão fazendo, a história vai indo para um lado ou vai indo para o outro, e aí a gente começa a perceber. Às vezes, por exemplo, tem uma história de o vilão e o mocinho, e aí eles começam a ficar conhecidos nessa parte do desenvolvimento. Quem é o personagem que é malvado, quem é o personagem que é bonzinho, tá entendendo? E é aqui no desenvolvimento que a gente começa a perceber quem é quem na história. Nós temos o clímax, que eu disse para vocês que é a parte mais alta, é aquela que a gente fica doido para saber logo, que é a parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. Como eu falei agora, por exemplo, uma história de mocinho e bandido. Aqui no clímax é quando vai acontecer o encontro deles. Né? O que é que vai acontecer quando o mocinho se encontrar com o bandido? Quem será que vai vencer esse duelo entre o mocinho e bandido? Tem alguém que vai estar do lado do mocinho, tem alguém que vai estar do lado do bandido. Então é aqui que a gente fica curioso para saber o que é que vai acontecer. É no clímax, certo? No ponto alto da história. E o desfecho é a mesma coisa do final, também chamada de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos. Então, o que é que acontece aqui no desfecho? É o fim da história. Ele vai dizer quem ganhou, se foi o mocinho, se foi o bandido que venceu na história, se eles acabaram ficando amigos no final, ou se eles nunca mais se viram. Aqui no final vai contar o que acontece na história, certo? A nossa atividade de casa, pessoal, a nossa aula não terminou, não termina agora, certo? Como eu disse, para não ficar muito comprida, essa aula vai continuar na próxima semana. Lá no livro do pai, no caderno do pai, vai ter esse texto aqui que é do Ziraldo. Aqui fala, pessoal, da vida desse escritor, certo? O Ziraldo é aquele escritor que escreveu aquela história do menino maluquinho. Então aqui fala quando ele nasceu, aqui fala onde ele nasceu, aqui fala quais foram os livros que ele escreveu, certo? Fala sobre a vida dele. Lembram que eu falei na sala? Que gênero textual é esse que está contando a vida de uma pessoa? Pois é, lembrem-se. Geralmente esse texto recebe o nome de biografia, não esqueçam, tá bom? E ele é de que tipo de texto? Uma narração, é uma narrativa. Por quê? Porque ele vai contar casos da vida de um personagem. Que personagem é esse? O Ziraldo, certo? Então não esqueçam disso. Eu vou depois colocar o texto para vocês também lerem melhor na atividade. E aqui nós temos as nossas questões que nós vamos fazer. A primeira questão diz assim: esse texto é. Então ele quer saber que gênero é esse texto. É uma lenda? É uma entrevista? É uma autobiografia ou uma biografia? Esses dois parecem, né? Mas a autobiografia
ela é quando a própria pessoa escreve sobre a vida dela. E a biografia é quando alguém escreve sobre a vida de outra pessoa. Ok? Questão 2. Quanto ao tipo de texto, ele é classificado como? Então, hoje, nós começamos a estudar que tipo de texto. Nós vimos lá no começo dessa aula. É narrativo? É descritivo? É argumentativo? Ou é procedimental? Terceira questão. Segundo o texto, neste ano, aí ele usa esse ano aqui, ó, o ano de 2013. Ziraldo completará quantos anos? Aqui, pessoal, é uma mistura de português com matemática, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Faz de conta que eu, professor Júnior, nasci no ano de 2000. E hoje nós estamos no ano de 2020. Então, se eu quero saber quantos anos o professor Júnior tem, eu pego o ano que nós estamos. Então, vou escrever aqui, ó, 2020, que é o ano que nós estamos. E vou diminuir o ano que o professor Júnior nasceu. Então, 2020 menos 2000, é o ano que nós estamos, menos o ano que eu nasci. Isso vai dar o quê? Vamos fazer a continha. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Então, se o professor Júnior nasceu no ano 2000 e nós estamos no ano de 2020, significa que o professor tem 20 anos, né? Entenderam como é que faz? Então, vamos voltar para lá. Então, ó, lá no texto vai dizer qual o ano que o Ziraldo nasceu, ok? E aí vocês fazem de conta que nós estamos nesse ano aqui, 2013. Aí vocês vão fazer essa conta e vão descobrir quantos anos o Ziraldo completou nesse ano de 2013, ok? Quarta questão. Qual a origem do nome Ziraldo? Vocês vão olhar lá no texto que vai dizer por que, que o nome dele se chama Ziraldo. E vão escrever aqui. E a quinta questão é qual o nome do primeiro livro infantil escrito por Ziraldo. Lá no texto também diz qual foi o primeiro livro para crianças, que é infantil, que ele escreveu. Foi o Menino Maluquinho, foi a Turma do Pererê, foi o Flix ou foi o Cruzeiro? Lá no texto diz, cuidado, viu? Na próxima semana, pessoal, nós vamos continuar falando sobre o tipo de texto narrativo. E aí nós vamos conhecer os elementos da narrativa, os tipos de narrador e os tipos de discurso narrativo, ok? A nossa aula dessa semana era essa. Eu quero lembrar a vocês que junto com essa aula eu vou mandar o diário de estudos. Vocês têm que responder esse diário, porque é esse diário que vai... É a chamada de vocês. É como se vocês estivessem levando presença ou levando falta. Se você responder o diário, você levou presença. Se você não responder, é como se você tivesse levado falta. Ok? Fiquem bem, fiquem com saúde. Um abraço a todos e até a próxima semana. Qualquer dúvida, é só mandar pelo meu WhatsApp. Um abraço a todos.